Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Bom, nós sabemos que nós somos espíritos temporariamente encarnados na matéria. Isso resulta que há dois mundos. Há um mundo espiritual, dos espíritos que não estão encarnados, e nós que estamos aqui encarnados. Kardec deu o nome de médium, aquele que serve como intermediário entre os espíritos e os homens. Mas será que os médiuns só começaram a existir quando Kardec descobriu, entre aspas, não descobriu, mas deu esse nome, né? Nomeou-os? Não foi bem assim. A mediunidade sempre existiu. Tanto é que, se nós voltarmos na história, nós vamos ver que Moisés já proibiu a evocação dos mortos. Quer dizer, naquela época já se sabia que existia essa possibilidade de se comunicar com os mortos. E durante a evolução da humanidade, os médiuns, aqueles que se relacionavam com os espíritos, tiveram vários nomes. Então foram chamados de profetas, de feiticeiros, pitonisas, xamãs, sibilas, pajés. Então vários nomes tiveram. Então isso para a gente tomar ciência de que a mediunidade sempre existiu. Ela é uma faculdade inerente do ser humano. E a mediunidade é um dom concedido por Deus com a finalidade de auxiliar os homens. Então, se nós pensarmos que agora, no atual estágio que nós estamos, nós temos uma medicina bem desenvolvida, com exames assim precisos que favorecem que os médicos cheguem a um diagnóstico exato da doença. Existem tratamentos bem promissores e que são eficientes, né? Então a medicina está muito desenvolvida, mas isso não foi sempre assim. Então, se nós imaginarmos como era na antiguidade, a precariedade que existia, nós podemos pensar como foi importante a mediunidade de cura durante a evolução da humanidade. E por esse motivo é que as curas feitas por Jesus e seus discípulos tiveram um papel tão importante na evolução da humanidade. E Jesus, quando ele enviou os seus discípulos em missão para divulgar os seus ensinamentos, ele deu a eles a seguinte orientação: curai os doentes, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos e expeli os demônios. Dai de graça o que de graça recebeste. E esse é o título do Evangelho da Noite. Capítulo 26, dai de graça o que de graça receber. Mas voltando na orientação de Jesus, como que os discípulos poderiam curar os doentes se eles não tinham conhecimento para isso? É através da mediunidade de cura. Então eles foram dotados da mediunidade de cura. E além de curar os doentes, eles poderiam também ressuscitar os mortos. Mas como assim? Como a gente já falou, os diagnósticos não eram tão precisos como são hoje em dia. Então nós podemos imaginar que na época em que Jesus estava vivo, que Jesus veio, muitas pessoas aconteciam casos de morte aparente, mas não que exatamente a pessoa estava morta. Como aconteceu quando Jesus ressuscitou Lázaro, né? Então pessoas em estado de morte aparente, de catalepsia, eram tidos como mortos. E os discípulos então tinham esse dom de ressuscitar os aparentemente mortos, né? E além disso, Jesus enviou também os discípulos para limpar os leprosos. A lepra era uma doença comum na época e muito temida, porque quem tinha lepra era afastado da sua família e tinha que viver fora da cidade. Então era uma coisa muito complicada, era difícil para a pessoa. E Jesus desafiou as normas sociais e religiosas da época, porque ele se aproximava dos leprosos e os curava, integrando eles na vida em sociedade. E a última orientação de Jesus era para que os discípulos expulsassem os demônios. E ali ele estava se referindo aos espíritos perturbadores, que foi coisa que Jesus também fez.
conversava com os espíritos, os orientava e afastava eles das pessoas que estavam sofrendo aquela má influência. Bom, então os discípulos receberam esses dons de Deus com a finalidade de aliviar o sofrimento dos homens e também de ajudar na divulgação do Evangelho de Jesus. E, finalizando, a orientação de Jesus era que eles não usassem esses dons, o dom da mediunidade, como forma de meio de vida, né? Que eles dessem de graça esse dom que eles estavam recebendo de graça. O capítulo da noite fala ainda sobre as preces pagas. Então havia na época de Jesus a figura dos escribas. Os escribas eram doutores que ensinavam a lei de Moisés para o povo. E eles gozavam de privilégios por causa disso. Então a eles era reservado as primeiras cadeiras nas sinagogas e nos banquetes. E no dizer de Jesus, eles devoravam a casa das viúvas em troca de longas preces que eles diziam que os maridos estavam necessitando. Ora, como pode alguém cobrar por um benefício concedido por Deus? Deus não tem intermediários, como os escribas queriam que as pessoas acreditassem. Jesus alerta as pessoas para se acautelarem com os escribas, né, que devoravam a casa das viúvas com longas preces. Então, dizendo para que as pessoas tomassem cuidado e que também não fizessem como os escribas. E aqui cabe uma observação, porque às vezes a gente está precisando fazer uma prece, né? Todos nós precisamos de prece, mas às vezes a gente está tão necessitado e a gente não se julga capaz de fazer uma prece. Ou acha que outra pessoa é tão boa, então ela deve ser mais próxima de Deus, deve ter mais poder, e a gente quer que os outros façam preces por nós, né? E não que seja errado, a gente pode pedir sim para os nossos familiares, muitas vezes nós pedimos, né? Nossos familiares nos ajudarem com prece quando estamos precisando, nossas mães, né? Dizem que prece de mãe arromba a porta dos céus. E eu até acho que isso é verdade, porque se a gente considerar o amor de uma mãe é tão grande, eu acho que ela deve ter mesmo, as mães devem ter mesmo esse poder. Mas o importante é que nós mesmos façamos a prece. Porque a prece, para ela ser eficiente, a eficácia da prece, não tem nenhuma condição de outra pessoa que é mais evoluída fazer a prece, que é mais bondosa. Não existe isso. Ou fazer longas preces. A eficácia da prece está condicionada ao sentimento. Então, a nossa vontade, ao nosso desejo, o nosso sentimento de ligação com Deus. É isso que condiciona a prece. Além do que, quando nós oramos, na mesma hora a gente já sente a ajuda de Deus chegando. Então, a prece é benéfica. Não precisamos pedir para outros fazerem. O capítulo da noite fala ainda sobre os vendilhões expulsos do templo. Então, conta a passagem em que, no templo, as pessoas de Jerusalém, as pessoas tinham o hábito de entregar animais para que os animais fossem sacrificados com a finalidade de pagar por seus pecados. Então havia no templo pessoas vendendo animais. E além disso, os sacerdotes exigiam que o comércio se desse com uma moeda específica deles, que chamava shekel. Então as pessoas vinham de vários lugares, de várias regiões, traziam as suas moedas, chegavam lá, o seu dinheiro, chegava lá, tinha que trocar com o cambista para poder comprar o animal. Então haviam cambistas, haviam pessoas vendendo os animais no templo, e Jesus condenou esse comércio dentro dos templos. Porque os templos são locais que as pessoas procuram para orar a Deus, para expressar a sua devoção, né? E não devem ser transformados em locais de comércio. E lá havia pessoas ganhando dinheiro às custas da fé dos que ali frequentavam. No passado, a igreja vendia indulgências para garantir um lugar nos céus. Ainda hoje em dia, muitas vezes a gente ouve falar de certas seitas, certas religiões,
que induzem os fiéis a doarem grandes quantias de dinheiro com a finalidade de serem abençoados por Deus, de resolverem sua vida, né? Agora, Deus não vende só a bênção, não vende a entrada no reino dos céus. Então, nenhum homem tem o direito de cobrar por isso, né? Muito embora, quando a gente frequenta um templo religioso, uma casa de oração, a gente sabe que aquela casa, para ficar aberta, precisa pagar a conta de água, a conta de luz, né? Tem os gastos próprios para ficar lá aberta à nossa disposição. E a gente, na medida do possível, vai ajudar essa casa de oração. Mas tem uma grande diferença entre a gente dar ajuda que a gente pode, que é necessária, e doar grandes quantias com a finalidade de enriquecer aquela instituição religiosa. Os médiuns modernos, assim como os apóstolos, eles receberam o dom da mediunidade de Deus, com a finalidade de ajudar aos homens. E Deus distribui esse dom indistintamente, em todos os lugares, para que a ajuda chegue a todos. E a gente pode pensar assim, que assim como nós temos entre nós há pessoas de diversos graus evolutivos, as pessoas quando desencarnam continuam a ser quem elas eram, com propósitos bons e maus. E o médium, aquele que serve de intermediário entre os homens e os espíritos, o trabalho dele depende da ajuda de um espírito, né? Ele não trabalha sozinho. É diferente de uma profissão, que você estuda, você treina a sua habilidade e aí você trabalha quando você quer. A mediunidade não é assim. O médium, para trabalhar, ele depende da ajuda do espírito, que pode ser de diversos níveis evolutivos. Então, o médium que quer contar com a ajuda de espíritos superiores, vai perceber que, como diz Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. Então, ele não consegue trabalhar na hora que ele quer, mas na hora que o espírito superior está disponível para fazer o trabalho, né? E aí é que mora o perigo da coisa, porque o médium que trabalha e cobra pela sua mediunidade vai querer trabalhar no horário que ele quer ou no horário que o cliente dele precisa, e o espírito superior nem sempre vai estar disponível para atendê-lo. Porque a condição para que o espírito superior auxilie o médium é o desinteresse material, desinteresse moral. Quer dizer, ainda continua válido o ensinamento de Jesus, dar de graça o que de graça recebemos, com relação à mediunidade. Chico Xavier foi um grande exemplo disso. Ele, durante a sua vida, escreveu vários livros, inúmeros livros, e doou os direitos autorais desses livros para instituições de caridade. Não ficou com esses valores, né? Ele não vivia disso. Muitas vezes, no trabalho espírita, ele recebia presentes que ele também não ficava. Ele doava e ele vivia dos seus próprios recursos. Então, foi um grande exemplo disso, de fazer o uso de dar de graça o que de graça recebemos. E do mesmo modo que Deus dá uma excelente visão a malfeitores, dá habilidade a gatunos, dá eloquência, né, o dom da fala, para quem usa a fala para enganar os outros, Deus também distribui a mediunidade indistintamente para todas as pessoas, entre bons e maus. Até porque para os maus representa uma oportunidade de evolução, né, de trabalhar e de usar para se transformar numa pessoa melhor. E é importante entender isso porque o fato de ser médium não torna ninguém especial nem superior aos outros. Porque, aliás, todos nós somos médiums, em maior ou menor grau. Então, muitas vezes a mediunidade que nós temos é tão leve que nós nem nos damos conta, né? Médiuns ostensivos mesmo é o que a gente acaba chamando de médium, mas na verdade todos nós somos médiums. E o mais importante no médium são suas qualidades morais, porque para que haja a comunicação entre os espíritos e os encarnados, é necessário que haja uma sintonia, né, uma afinidade entre o médium e o espírito que vai dar a comunicação. E as qualidades morais do médium, elas têm um papel importante
na natureza, no tipo de comunicação que é dada. Porque os espíritos superiores vão dar preferência ao médium que estuda mais, que tem maiores qualidades morais, porque esse é aquele que vai interferir menos na mensagem. A mensagem vai chegar de uma forma mais pura. Mal comparando, é como se a mensagem mediúnica fosse, por exemplo, um perfume, e o médium fosse o recipiente que vai transportar o perfume. Então, um médium com qualidades morais é como se ele fosse um vaso de cristal, um vidro de cristal que transmite, que leva o perfume sem interferir no cheiro do perfume. E um médium sem qualidades morais, a gente pode imaginar que é como um pote de plástico onde a gente colocou tempero para guardar. Então você coloca depois o perfume lá dentro, ele não vai chegar tão puro no outro lugar, né? Então por isso que a mediunidade a serviço de Deus, ela requer estudo constante. E ninguém é perfeito aqui, mas requer o esforço em domar as más inclinações e em querer ser uma pessoa melhor, né? Em tentar trabalhar os defeitos. E concluindo, é preferível dedicar um tempo menor à mediunidade e ter um trabalho que traga sustento para a vida do que usar a mediunidade como uma forma de ganhar dinheiro. Essa é a mensagem da noite. Que assim seja.